comprados por um preço muito grande. O preço do sangue de um inocente. O preço do sangue de alguém sem culpa, sem dolo, de alguém sem nada que pudesse ser contra ele. Portanto, nós somos comprados pelo sangue mais precioso que já foi derramado sobre esse planeta, o sangue de Deus. Eu queria deixar uma palavra aqui, que eu estou pregando essa semana na igreja, com uma palavra que o Espírito Santo nos deu. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto. No segundo versículo da Bíblia, Deus já estava falando do batismo. Pensa nisso. No segundo versículo da Bíblia, Deus já retratava como seria a humanidade sem Ele. Entre um versículo e outro se passaram milhões de anos. Mas o versículo 2, a Bíblia mostra uma terra sem forma, vazia e com trevas. Como é a vida de uma pessoa antes de conhecer o Senhor? Ela é sem forma. Ela não se encaixa em lugar nenhum, nem nos padrões que a sociedade estabelece. Você vê que esses padrões, eles têm uma dinâmica que a gente não consegue acompanhar. É uma dinâmica que traz uma velocidade nos acontecimentos. O que era moda ontem, hoje não é. O que era costume, hoje não é. O que era elegante, hoje não é. O que não era elegante, hoje é comum, é normal, é até elegante. Então, os padrões que o mundo oferece, eles também não nos oferecem um encaixe, não nos oferecem uma segurança, uma fortaleza. Todo homem é como a terra nesse período, se ele estivesse em Deus. Ele é sem forma e vazio. Você vê que os homens do mundo, eles estão sempre buscando o preenchimento. Quanto mais tem, mais querem. Uma mulher não basta, 2, 3, 4. E hoje já estamos vivendo a era que as mulheres também estão acompanhando isso. São vários relacionamentos para preencher esse vazio, para completar. Mas mesmo assim as pessoas se encontram não só sem forma, elas não só não se encaixam em lugar nenhum, como elas também se sentem tremendamente vazias. Por que do vazio no coração de um homem milionário? Por que do vazio no coração de um homem ou de uma mulher cercada de prazeres? Por que esse vazio? Porque o nosso coração só tem uma forma que só cabe em uma outra forma, que é a forma do Senhor Jesus. Não cabe outra coisa. Se Jesus entrar primeiro, Ele nos completa. Se Ele não entrar, nada feito. Veja que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e pior, havia trevas. Nós estamos vivendo os piores momentos da humanidade. Muito se fala em crise no Brasil, mas a crise, ela está em nível de humanidade. No mundo inteiro. Há trevas no mundo inteiro, apesar dessa tecnologia. Olha, nós estamos aqui, estamos sendo filmados agora, fotografados aqui por terra, filmados por um aparelho que foi inventado agora, um drone.
tanta tecnologia, podemos estar aqui agora e nos conectar com alguém lá nos Estados Unidos, conversar com ele vendo a pessoa. Mas mesmo assim, apesar de toda essa tecnologia, apesar de todo esse avanço, apesar de nós estarmos vivendo uma das melhores épocas em termos de conforto para o homem, o ser humano encontra-se perdido, sem norte, sem direção. O ser humano ele encontra-se totalmente nas trevas, à beira de um abismo. À beira de um abismo que, se nós caímos nele, alguns já estão caindo, não tem volta. Vocês viram aí essa semana que passou, a imprensa divulgou essa tragédia aí da baleia azul, né, instalada na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Agora a imprensa demorou para publicar isso aí. Mesmo a justiça demorou para perceber isso aí. Eu estou na igreja lidando com isso já tem 2 anos. E meninas chegam, meninas de 9 anos, de 10 anos, chegam mutiladas, flageladas dentro do escritório. Ontem mesmo lá nas filhas, viu, Rony? Depois do culto eu pedi uma menina lá, você precisa ver que horror. A menina tem 12 anos. 12 anos. Ela já teve vários relacionamentos sexuais. Vários. Agora, só para deixar você, assim, impactado mesmo, básico. O último foi com o tio dela, de 40 e tantos anos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo, mas é normal lá, pastor. A família sai. É uma coisa comum. É de deixar a gente com nó na garganta. Mas nós estamos vivendo à beira de um abismo tenebroso. Um abismo horroroso. Olha, gente, a Bíblia diz que a terra estava vivendo sem forma, vazia e com trevas. Igualzinho a sua vida antes de conhecer Jesus. Mas de repente, o Espírito de Deus escolhe um palco para atuar. Ele escolhe um campo para jogar, para mudar, para virar o jogo. Ele escolhe um campo de batalha para vencer a guerra. E o primeiro cenário que ele escolhe são as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água é uma das coisas mais importantes que nós temos no planeta. Eu acho que a água só perde para Deus. Só para Deus. Sem água ninguém vive. Agora mesmo eu estava conversando ali com o Badaró e ele estava falando que a Serra da Mantiqueira é um lugar privilegiado. É um dos lugares que possui as maiores nascentes. Por isso que chama Vertentes da Mantiqueira. Porque é aqui que chora a água para esse Brasil inteiro. A água foi o lugar que Jesus, que Deus escolheu para colocar os pés aqui na terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe o que Deus está querendo mostrar aqui para nós? Logo no primeiro capítulo da Bíblia, no 2º versículo, melhor dizendo, no 3º versículo, ele está querendo dizer o seguinte, que há jeito sim para nós sairmos dessas trevas. Há jeito sim para nós sairmos desse vazio. Há jeito sim para nós sairmos, sabe, dessa situação caótica, sem forma. E esse jeito são as águas do batismo, é o arrependimento, é falarmos para Jesus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não tem outro, irmãos. É que aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aceitando Ele de verdade, isso não pode ser só um banho, não. Mas aceitando Ele de verdade, passando por essas águas, você simbolicamente é sepultado. E você está dizendo assim, toda aquela velha criatura, aquela criatura imunda, aquela criatura suja, aquela criatura nojenta, ela está sendo levada. E eu saio daqui hoje para uma nova vida. Eu saio daqui para uma vida com Cristo, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida diferente.
Agora a minha filha está preparando lá para se formar em psicologia. E as colegas perguntaram para ela assim: mas você não bebe? Sim, porque ela não concorda em pagar o fundo por causa da bebida, né? E por causa da hora que vai começar. Vai começar depois das 11, a festa. Bem, os nossos jovens estão assim, né? Os nossos jovens estão assim. Eles estão saindo a hora que a própria coruja está querendo dormir de novo. Né? À noite. Eu falava sobre isso essa semana. Aí o colega dela falou assim: escuta, mas você não bebe? Como é que é uma pessoa, como é que é um jovem que não bebe? Como é que é uma pessoa nessa idade que não bebe? Porque eles não conseguem mais ser felizes sem o álcool, sem a droga. A internet, por exemplo, que veio para ajudar, na vida de muitas pessoas é uma prisão, é uma bomba atômica. Quantos que estão aí de madrugada, 2, 3 horas da manhã na internet? 3 horas, vendo o quê, gente? Coisa boa não é. A não ser que ele trabalhe com isso, ou seja, um trabalho, né? A não ser que seja meu amigo Badaró mandando bom dia para mim, 3 horas da manhã, né? Lá no WhatsApp, e os irmãos que mandam cartões para mim, bacana, gosto demais. Né? Bom dia, manda hino, manda tudo, a gente já amanhece edificado, né? Mas a pessoa, um menino de 11 anos, vamos lá, de 6, que eles estão ganhando celular com 6, 6, 7, 8, ele não tem estrutura, meu irmão, para receber essa informação toda que ele está recebendo. Eu falava isso aqui outro dia, hoje uma criança, ela tem a informação de que nós, uma criança de 7, 8 anos, nós com 30 anos não tinha. Informação, o sexo é explícito. Explícito no smartphone. O sexo é explícito. Hoje qualquer um lá faz um nude e manda para o outro. Aquilo viraliza. Agora ele não tem estrutura para isso ainda. A humanidade está mergulhada num ponto, irmãos, que se os pais não se converterem, se as crianças não se converterem, estou vendo aqui muitos jovens, graças a Deus, eu me batizei com 11 anos de idade, não me arrependo, porque com 30 anos eu já tinha minha casa, já era um homem bem sucedido, já tinha viajado o mundo. Agora, ao passo disso, os meus colegas ficaram na baderna, na cachaça, na época era maconha, né, papai? Eles estão com 47, com 50, uns com 60 e ainda não tem nada na vida, irmãos, nenhuma família. Vocês estão escolhendo a melhor parte. A melhor parte é com Jesus. E é claro que eles vão criticar. Eles criticam por você estar na igreja. Eles criticam o pastor. Eles criticam você carregar a Bíblia. Eles criticam até mesmo esse batismo hoje nesse frio. O que é isso? Mas como Deus é maravilhoso. Olha o solzinho aqui. Não teve um batismo aqui que o sol não abrisse, irmão, na hora do batismo. E tem 23 anos que a gente faz batismo aqui. Saltamos poucos eventos. Deus, ele está dizendo sim porque você está falando para ele agora. Porque quando a gente dá um não para o mundo, Deus dá um sim para nós. Eu vejo esses meninos, o que seria deles se não fosse esse momento agora? O que seria de vocês lá no futuro? Uma vida como a terra era antes do Espírito passar pelas águas. Uma terra sem forma, vazia e com uma trevas abisada sobre a face do abismo. Deus, ele vai transformar esse dia memorável, inesquecível na vida de vocês. E você deve cultivar isso, essa lembrança. Guarda essa data. Porque nenhum dia na nossa vida é mais importante do que o dia que a gente levanta a mão e fala assim: eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e Salvador. E deixa, você lembra aquele Jair Pires cantar? Deixa que fale, que diga, deixa falar. Só que ele fez isso para outra coisa, né? Mas a gente faz para a coisa de Deus.
Olha, não estou nem aí porque eles falam de mim, porque eles falam de você. Mas sabe o que nós temos visto? Família sendo restaurada, vida sendo transformada. Às vezes a gente conversa com os irmãos aqui, eu estava falando com o Gilson no dia que ele chegou na igreja, estava aparecendo um espantalho. Até a pele do homem mudou. Muda tudo. Muda tudo, irmãos. Jesus, ele transforma tudo. Você lembra aquele sábado que você chegou lá no meu escritório, 9 horas da manhã? Tá vendo? Transtornado. Ah, Deus muda tudo. Não tem nada melhor do que Jesus, irmãos. Nós não somos fanáticos, não, porque a palavra fanático, ela não se encaixa no amor, no sentimento que nós temos por Deus. O que a gente tem por Deus, por essa obra, é acima de fanatismo. E tem gente que às vezes não entende, né? Mas todo mundo, quando gosta de um negócio, ele só fala daquilo, né? Já notou isso? Tem gente que só fala de carro, a paixão dele é carro. Tem gente que só fala de futebol, a paixão dele é futebol. Tem gente que só fala de terra, porque gosta de terra, de animais, porque gosta de animais. Tem gente que só fala da mulher dele, porque gosta da mulher dele. Mas aqui, deixa eu falar. Como é que eu vou deixar de falar de Jesus? Como é que eu vou deixar de carregar essa palavra? Como é que eu vou deixar de viver uma vida com Deus? Tem pessoa que até pergunta assim, mas é lá na sua igreja é obrigado a ir todo dia? Você é obrigado a não fumar? Você é obrigado a não beber? Você é obrigado a não ir em balada? Não tem nada obrigado lá não, irmão. E quando Jesus entra no coração da gente, o negócio é tão forte, que a gente não se vê fazendo outra coisa. Nós temos a nossa vida normal, trabalhando, né? E temos os esportes. Você vê, domingo passado o time da igreja ganhou o campeonato lá, né? Acho que tem uma marmelada naquele negócio, mas ganhou. 5 times da igreja contra o dois lá de fora, mas ganhou. Os jovens estão trabalhando, estão fazendo a obra de Deus, ao mesmo tempo estão se divertindo, só que sem droga, sem bebida. Nós não precisamos de subterfúgio. Jesus, ele nos dá, forma, preenchimento e luz. Amém. Palavra de Deus no Salmo 119, verso 105. Esse é um dos versículos que eu mais cito na minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus te abençoe.